queria dizer para você sobre esse nosso trabalho, de apresentar sempre as mensagens dos nossos cultos. Eu sou o pastor Elimar, aqui da Igreja Presbiteriana Central de Frutal, e nós temos aqui na nossa igreja o Ministério Comunica. Esses irmãos desse ministério fazem toda a divulgação da nossa igreja, e eles fazem também esse trabalho de divulgar as nossas mensagens na internet. Você que está nos ouvindo, nos assistindo aí pela internet, queríamos te agradecer, convidar você para assistir sempre, para nos acompanhar, e nós aceitamos também as suas opiniões, a sua avaliação. Se você quiser entrar em contato conosco também, você vai encontrar aí o endereço da nossa igreja, e é uma satisfação estar sempre presente aí com você através dessas mensagens gravadas todos os domingos na nossa igreja. Boa noite, irmãos e irmãs. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Vocês estão com dificuldade em conviver? Mas tá bom, eu quero dizer que é um prazer, é um privilégio estar aqui. Agradeço as palavras do reverendo Elimar. E que Deus, eu confesso para vocês que estou impressionado com a igreja bem brutal. Sempre soubemos que uma igreja realmente abençoada, uma igreja abençoadora, mas eu confesso que estou surpreso pelo dinamismo, pelo que a igreja, pela resposta que a igreja tem dado exatamente em função do reino de Deus. Louvo a Deus, então, pelo conselho da igreja, pelos pastores, por toda a liderança dessa igreja. O desejo do meu coração é que esta igreja continue sendo bênção, continue crescendo para a glória do Senhor. Amém? Estou feliz e quero agradecer também a acolhida da igreja, especialmente nossa irmã Elaine, o João Meira, que nos acolheram lá na sua casa. Então, nosso muito obrigado, em nome de Jesus. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler apenas 3 versículos. Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15, 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 21, 15, 16 e 17. Leiamos juntos esse texto da palavra do nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 21, 15, 16 e 17. Assim diz a palavra do Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Feche os seus olhos, fechemos os nossos olhos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Querido e amado Deus, Pai Celestial, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Senhor, neste momento a Tua palavra foi lida. Ó Deus, eu rogo, Senhor, que o poder do Teu Espírito Santo, Teu Espírito que habita em nós, que está em nós, manifeste, ó Deus, agora, com graça e misericórdia, trazendo, ó Deus, ao nosso coração a Tua palavra. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem uma palavra para cada coração aqui. Eu sei que o Senhor quer falar conosco, Pai. Portanto, Deus, ministra ao nosso coração, traga edificação, ó Deus.
e fale, ó Deus, conosco nesta noite, de maneira inconfundível, de maneira clara. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, para que possamos acompanhar juntos esse texto. Quantas pessoas nos dias de hoje se encontram feridas, machucadas, ressentidas, pessoas que em outro tempo andaram com Jesus, pessoas que em outro tempo estiveram na presença do Senhor, mas se distanciaram, abandonaram o Senhor, e ao longo do tempo se feriram, machucaram, estão precisando ser reencontradas, precisando ser restauradas. Mas quantas pessoas também que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a mensagem de salvação? Quantas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer de Jesus? Que ainda não conhecem o Senhor verdadeiramente? Estão também da mesma forma, machucadas, feridas, angustiadas, carregando em seus ombros um pesado fardo. Esta semana eu recebi uma jovem, uma menina muito inteligente, uma menina com uma boa formação acadêmica, um bom emprego, uma menina que, na verdade, o problema dela não é econômico, não é financeiro. E eu fui em um determinado lugar, e era exatamente o trabalho dela. E ela aproximou-se de mim e disse: pastor, eu posso hoje ainda falar com você? Disse para ela: pode. E nós combinamos o horário, e ela, no horário do almoço, ela veio ao meu encontro. Chegando ali no gabinete, convidei que a sentasse. Ela olhou nos meus olhos e disse: pastor, eu não sei o que fazer na minha vida. Eu estou ferido, eu estou machucado, eu estou angustiado, a vida para mim não tem mais sentido, a vida está perdendo valor, e o pior, eu não sei o que fazer, eu não sei que decisão tomar, eu não sei como agir. E a partir desse desabafo nós tivemos um longo diálogo. Mas a questão é: quantas pessoas que conheceram o Senhor estão precisando ser reencontradas? E pessoas que não conheceram ainda o Senhor estão precisando ser encontradas. Eu gostaria de pensar na mensagem desta noite, nesta direção. O texto em que nós acabamos de ler nos traz no seu contexto. Pedro estava juntamente com outros discípulos do Senhor pescando ali no mar da Galileia, e fazia alguns dias que Pedro havia negado o Senhor veementemente. Quando da prisão de Jesus, Pedro tinha negado 3 vezes, e a última vez ele negou feio, chegando a praguejar, dizendo que não conhecia a Jesus, dizendo que não sabia quem era Jesus. E o fato de ter Pedro negado a Jesus 3 vezes, aquilo o machucou muito, aquilo o feriu grandemente. E nos dias posteriores, Pedro estava carregando um pesado fardo. Pedro necessitava de ajuda, precisava de socorro, ele precisava de amparo. No caso dele, ele precisava ter um reencontro com Jesus. E a situação dele era tão trágica que ele resolvera voltar a pescar, exatamente fazer aquilo que um dia o Senhor Jesus, ali às margens do mar da Galileia, o tinha convidado para, a partir daquele momento, para que Pedro fosse um pescador de homens. Mas ferido, machucado, necessitando de ajuda, lá estava ele novamente, no seu estilo antigo de vida. Quantas pessoas estão vivendo assim? Eu não sei o que se passa na nossa vida agora. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua vida. Pode ser que alguém aqui esteja necessitando de um reencontro.
assim como Pedro necessitou. E pode ser que nós tenhamos aqui também pessoas que estão sofrendo, que estão angustiadas, feridas, machucadas, mas que ainda não tiveram encontro com Jesus. Eu quero dizer que a vida só tem sentido se ela for vivida aos pés de Jesus. A vida de fato só tem sentido se ela for vivida de verdade aos pés do Senhor Jesus. Esta noite nós vamos meditar no seguinte tema: reencontrando Simão Pedro. Jesus, na verdade, propositalmente, ele vai ao mar da Galileia e Jesus vai reencontrar a Pedro. Ele vai restaurá-lo, ele vai colocá-lo de novo no caminho, ele vai levantá-lo e fazê-lo caminhar, mas agora de uma maneira diferente, não de uma maneira inconstante, mas de uma maneira sólida, de uma maneira coerente. É interessante aqui que Jesus tem uma pergunta, nesse reencontro com Pedro. Uma pergunta está em foco: Pedro, tu me amas? E a palavra amor, nós sabemos que no grego ela tem três sentidos, três significados. O primeiro amor, que é o amor ágape, que é o amor incondicional, que é o amor que Deus nos amou em Cristo. Mas também tem um segundo amor, que é o amor filéu ou filho, que é o amor de amigo, o amor afeição. E em terceiro lugar tem o amor eros, que é o amor ligado ao erótico. E a tradução em português ela não dá para a gente ter ideia da profundidade desse texto. Mas eu gostaria de repartir, compartilhar com os irmãos e irmãs, com cada um de vocês que estão aqui, esta mensagem, reencontrando Simão Pedro. E, em primeiro lugar, Jesus reencontra Simão Pedro, desejando saber se ele o ama de maneira incondicional e mais do que os outros. Haja visto que quando Jesus estava para ser preso, Jesus havia advertido aos seus discípulos que ele seria preso. E Pedro havia respondido ao Senhor, disse assim: Senhor, ainda que venhais a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Ainda que todos te abandonarem, Senhor, eu nunca, jamais te abandonarei. Foi o que Pedro respondeu quando Jesus estava advertindo-nos em relação à sua prisão. Pedro havia dito que jamais, que nunca abandonaria o Senhor, ainda que todos o abandonassem, ele jamais faria isso. E agora Jesus vem, em primeiro lugar, ele vem ao encontro de Simão Pedro, desejando saber se ele de fato o ama de maneira incondicional e mais do que os outros. Eu quero te convidar a ler comigo novamente o versículo 15. Leiamos juntos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Isso, amém. Mas foi um fato que eu quero trazer para nós aqui. Na verdade, Jesus não simplesmente perguntou a Simão Pedro: Simão, tu me amas? Jesus perguntou a Pedro: Simão, tu me amas? Mas o amor ao que Jesus se referiu foi o amor ágape. Ou seja, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas com amor ágape, com amor incondicional? E tu me amas mais do que esses outros? Sabe qual foi a resposta dele? Qual foi a resposta? Está aí: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas só que Pedro
não disse, não respondeu a Jesus que o amava de maneira incondicional. O amor ao qual Pedro se referiu a Jesus, ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ou seja, Senhor, tu sabes que eu te amo com amor de amigo. Tu sabes que eu tenho por ti uma grande afeição. A resposta de Pedro não foi, a pergunta de Jesus foi se Pedro amava com amor ágape. Pedro não respondeu que o amava com amor ágape. Ele disse: Senhor, eu te amo com amor filéu. Eu te amo com amor de amigo. Eu tenho por ti, Senhor, uma grande afeição. Em virtude da resposta de Simão Pedro, Jesus disse: então, pastoreia os meus cordeiros. Para alguns comentaristas, essa expressão, pastoreia os meus cordeiros, eles entendem que Jesus está dizendo para Pedro: pastoreia os meus discípulos novos. Pastoreia, Pedro, os novos discípulos. Mas em segundo lugar, Jesus vai ao reencontro de Simão. É o nosso tema. Em segundo lugar, Jesus vai ao encontro dele, desejando saber agora se ele o ama de maneira incondicional. O curioso aqui é que Jesus não mais pergunta se Pedro o amava mais do que os outros. Essa questão agora é colocada, deixada de lado. Essa questão se Pedro o amava mais do que os outros, agora é deixada de lado. Jesus está querendo saber se ele o ama de maneira incondicional. E Jesus faz a pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Ou seja, tu me amas com amor incondicional? Você me ama com amor ágape? Qual foi a resposta dele? Vamos ler o versículo 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jó, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Interessante, então, Jesus agora, assim como na primeira vez, Jesus perguntou se ele o amava com amor ágape. A primeira vez, Pedro respondeu: Senhor, eu te amo com amor, não com amor ágape, mas com amor filho, com amor de amigo. Eu tenho por ti uma grande afeição. E nessa segunda vez, a palavra que Jesus usa no original para amor é novamente o amor ágape. E Jesus tem um propósito nessa pergunta. Embora ele tenha deixado de lado a questão de se Pedro o amava mais do que os outros, ele ainda quer saber: você me ama com amor ágape? Você me ama com amor incondicional? Sabe qual foi a resposta de Pedro? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo com amor filho. Tu sabes que eu te amo com amor de amigo. Tu sabes que eu te amo e que eu tenho por ti uma grande afeição. Qual foi a resposta de Jesus a Pedro? Pastoreia as minhas ovelhas. Para alguns comentaristas isso também significa: Jesus estava dizendo: Pedro, agora então, pastoreia as minhas ovelhas, os meus discípulos, mais maduros. Pastoreia os meus discípulos que já estão há algum tempo na caminhada. Ou seja, não apenas os novos, mas também aqueles que já estão há algum tempo na caminhada. Eu disse no início que o nosso tema é reencontrando Simão Pedro. Em primeiro lugar, Jesus, nesse reencontro, ele deseja saber se
ele o ama de maneira incondicional e mais do que os outros. Em segundo lugar, foi dito que agora o desejo de Jesus é saber se Pedro o ama de maneira incondicional. Novamente, vocês perceberam que a resposta de Pedro foi exatamente a mesma, né? Na segunda pergunta, exatamente a mesma resposta da primeira pergunta. E em terceiro lugar, Jesus novamente volta a essa pergunta. Vejamos aqui o versículo 17, leiamos juntos. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de Jó, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Irmãos e irmãs, é lindo, é maravilhoso. Esse texto é um texto que muito o Senhor Deus tem falado no meu coração. E esse texto é decisivo para nós que estamos em Cristo. Nós vivemos um tempo de muitas coisas. Nós vivemos um tempo, de muitos afazeres. Nós vivemos um tempo de grande correria. Todos nós corremos a semana toda. A sensação que a gente tem, e eu acredito que a sensação sua é a mesma, a minha, é que cada vez mais, os dias estão menores, as semanas têm se encurtado, e os meses cada vez também mais curtos. A cada vez que passa, muitas vezes nós estamos reféns do tempo, com muitos afazeres, com tantas coisas para fazer. Mas sabe o que de fato o Senhor está interessado na minha vida, na sua vida? Essa pergunta que o Senhor fez para Pedro, Ele o faz para você nesta noite. Essa pergunta Ele faz para nós. O Senhor está perguntando para você. O Senhor está perguntando para mim. Essa pergunta está sendo feita para nós. Nós o amamos? Se nós o amamos, de que forma nós o amamos? Como isso tem sido demonstrado? Como isso tem sido respondido? Como nós temos dado respostas ao amor de Deus? Isso é uma coisa que Deus quer saber de mim. Se tem uma coisa que Deus está interessado em saber de você e saber de nós, é se nós o amamos. Eu tive uma experiência muito forte quando em 2005 eu fui a Santarém e foi programada uma visita a uma região ribeirinha. Eu não sei quantos aqui conhecem Santarém. E nós fomos para um local onde nós tínhamos que atravessar exatamente no local onde o rio Amazonas se encontra com o Tapajós. Então, imagine os irmãos, baita de um rio que é o rio Amazonas. E o Tapajós também baita de um rio. Exatamente no encontro dos dois rios. E eu não sabia. Mas nós entramos em um barco e fomos saber do motor, que os dois, que na verdade o barco tinha dois motores, mas um motor estava já danificado, estava com problema. Nós, a gente não sabia disso. E quando da travessia, lá mais ou menos na metade do rio, começou a sair uma fumaça. Na parte de baixo, mineirão como eu, nunca tinha andado de barco, muito menos a primeira vez que eu visitei a região amazônica, não entendo nada de barco, não entendia nada, estou vendo o pessoal
a tripulação lá do barco, sobe correndo, desce correndo, uma fumaça danada começa a subir, um cheiro estranho, né? Ali dentro daquele barco e tal, e todo mundo começou a ficar meio assim desconfiado, né? Principalmente os mineiros que estavam lá, eram vários mineiros, inclusive eu, e começou uma reunião de oração, né? Uma das mais fervorosas que eu já participei da minha vida. Como o pessoal orou de modo fervoroso, e a fumaça saindo, e a fumaça subindo. E aí nós ficamos aí, a gente orou mais forte ainda quando nós soubemos que aquela fumaça estava saindo do motor, né, no único motor que estava funcionando e que tinha parado de funcionar. E aí o barco parou. E nós ficamos à deriva. E o pessoal orando, e eu também. Mas naquele dia, naquele momento, eu tive que responder ao Senhor uma pergunta. Exatamente naquele local, naquela condição, naquela circunstância, sabe? Que pergunta o Espírito Santo de Deus fez para mim naquele dia. Cícero, você me ama? E naquela condição, naquela circunstância, eu tive que responder para o Senhor. A partir daquela experiência, esse texto, para mim, ele tomou uma nova colocação. Aquele reencontro de Jesus com Pedro, o Senhor queria saber apenas de uma coisa: se Pedro o amava. Naquele dia lá, né, no meio do rio Amazonas, ou Tapajós, o Senhor perguntou de mim, ele quis saber de mim uma coisa: se eu o amava. E eu tive que responder ao Senhor. Eu tive que dar ao Senhor a minha resposta. E eu confesso para vocês que a partir daquele dia, a minha vida com o Senhor, ela mudou. Aquela experiência marcou a minha vida. E a partir daquela experiência, eu sou, e a minha postura em relação a Deus, ao reino de Deus, os valores de Deus e a palavra de Deus, naquele dia, a minha vida mudou, a minha vida foi transformada. De lá para cá, eu tenho procurado dispor a minha vida, dispor o meu coração para o Senhor de modo verdadeiro. E foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Em primeiro lugar, o Senhor queria saber se ele o amava. E qual a qualidade do amor que Pedro amava? Ele disse: Pedro, tu me amas de maneira incondicional, tu me amas com amor ágape, tu me amas mais do que os outros, porque, né? E aí Pedro lembrou-se do momento que o Senhor advertiu que ele seria preso e que eles fugiriam. E Pedro disse: Senhor, se todos fugirem, eu jamais. Eu quero que o Senhor saiba que eu estou até disposto a ir preso e até morrer junto com o Senhor. Não foi isso que ele disse? Né? Segunda pergunta. Jesus agora deixa mais do que os outros. Ele pergunta para ele: tu me amas de maneira incondicional? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo com amor, filha. Tu sabes que eu te amo com amor de amigo. A segunda resposta é exatamente igual à primeira resposta. E pela terceira vez o Senhor pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E sabe, irmãos, interessante o texto original. Agora Jesus não pergunta se ele o ama de maneira incondicional. Agora o Senhor não pergunta se ele o ama mais do que os outros. Sabe qual foi o pior da pergunta? Pedro, você me ama? É verdade que você me ama com amor de amigo? É verdade que você tem por mim uma grande afeição? A pergunta de Jesus agora não é mais o amor ágape. Jesus pergunta: você me ama com amor, filha?
E sabe qual foi a resposta de Pedro? Exatamente igual à primeira e à segunda. Senhor, tu sabes. Porém, tem uma questão aqui. Pedro disse assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Diz a palavra que Pedro se entristeceu, porque Jesus o perguntou, ou por Jesus ter o perguntado pela terceira vez, se ele o amava. Pedro se entristeceu e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Pedro agora lança a mão da soberania do Senhor. Pedro agora diz: Senhor, tu és soberano. Pedro agora lança a mão da onisciência do Senhor. Disse: Senhor, tu sabes, tu és onisciente, tu tens conhecimento de todas as coisas. O Senhor sabe que o que eu estou dizendo para o Senhor é verdade, é mais do que verdade. Eu te amo, Senhor, com amor, te amo. A primeira, a segunda, a terceira resposta, as três respostas exatamente iguais. O que a gente vê nesse homem agora? Não mais o Pedro dos altos e baixos, não mais aquele homem inconstante, não mais aquele homem do tudo ou nada, mas a gente vê agora um homem sóbrio, a gente vê agora um homem maduro, a gente vê agora um homem constante e um homem consciente do seu amor pelo Senhor. Um homem consciente, sabe agora quem de fato é o Senhor para ele, e sabe também quem é ele para o Senhor. Meu irmão, minha irmã, é isso que Deus espera de você. É isso que o Senhor espera de nós. Quem é o Senhor para você? Quem é o Senhor para mim? Quem é Ele para nós? E Pedro agora sabe. Pedro agora é um novo homem. Estava ressentido e foi curado. Ele estava doente e foi tratado. Estava perdido e foi achado. Estava se distanciando do caminho e foi trazido de volta ao centro do projeto de Deus. 3 vezes Pedro ouviu do Senhor. A primeira vez: pastoreia os meus cordeiros. A segunda vez: pastoreia as minhas ovelhas. A terceira vez: pastoreia as minhas ovelhas. No livro O Monge do Executivo, me ensinou uma coisa que a Bíblia já fala há muito tempo e que muitas vezes nós não percebemos: que amor não é sentimento. Amor é aquilo que fazemos. Amor é prático. Amor é algo real. Amor é algo que se evidencia através de atitudes. Foi isso que Jesus quis dizer. Naquela noite, já madrugada, o Senhor foi ao encontro de Pedro. O Senhor foi ao reencontro de Pedro, com o propósito de curar, de restaurar, de colocá-lo novamente de pé. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite.
Pode ser que você tenha ou esteja carregando um fardo pesado. Pode ser que algumas coisas que você tenha experimentado e vivenciado estejam te machucando, estejam te fazendo adoecer. Eu quero dizer que em Jesus Cristo nós encontramos a verdadeira cura. Em Jesus Cristo nós encontramos a verdadeira restauração. O Senhor nos ama. O Senhor quer cuidar de nós. Ele sabe que nós vivenciamos. Ele conhece os nossos planos, os nossos projetos. Ele conhece os nossos encantos. Ele conhece os nossos desencantos. Ele conhece a nossa alegria, Ele conhece a nossa tristeza. Ele conhece a nossa empolgação, Ele conhece a nossa decepção. Ele conhece todas as coisas. E o mais importante é saber que Ele nos ama. Eu quero dizer nesta noite que, assim como o Senhor amou a Pedro, embora Ele o negou de forma vergonhosa, escandalosa, trágica, Ele negou 3 vezes de forma veemente. Mas agora o Senhor vem ao reencontro de Pedro. E Pedro tem uma linda oportunidade, uma maravilhosa oportunidade. É a oportunidade de poder confessar a Jesus da mesma forma que ele tinha negado. Ele negou a Jesus quantas vezes? 3 vezes. E quantas vezes agora ele declara que ama o Senhor? Também 3 vezes. Eu quero dizer que o Senhor Deus é Deus de oportunidades. É Deus que levanta o caído. É Deus que renova as forças alcançadas. É Deus que nos dá louvor. É Deus que nos coloca de pé. É o Deus que nos faz andar na presença dEle. Como é que está a nossa vida na presença do Senhor? Não importa se já fomos feridos, não importa se fomos machucados, não importa se já fomos ignorados, o Senhor nos ama. O Senhor Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer para mim e para você que Ele nos ama. Que mesmo que nós já tenhamos o negado, talvez mais do que 3 vezes, nele nós temos uma nova oportunidade. O Senhor há sempre uma nova chance. Quem sabe, esta é a sua oportunidade. Quem sabe, é hoje a sua chance de poder, de maneira honesta, de maneira sincera, poder dizer para o Senhor o que Ele é para você. Mas também uma grande oportunidade de você reconhecer, de nós sabermos, quem somos nós para o Senhor. Naquele dia, Pedro aprendeu uma grande lição. E a vida daquele homem foi transformada para todo sempre. O reencontro com Jesus mudou, transformou completamente a vida de Pedro. A pescaria deu lugar ao pastoreio. A impetuosidade deu lugar à dependência. A autossuficiência deu lugar à humildade. E a queda deu lugar à restauração. Amém? Que Deus nos abençoe. Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a nossa vida. Que o Senhor Deus abençoe a igreja, esta igreja. Que o Senhor abençoe o reino dele que está aqui na cidade de Frutal. Que nós possamos pensar, refletir no que o Senhor falou ao nosso coração nesta noite. Desejo do meu coração que Deus tenha falado ao seu coração nesta noite. Desejo que Deus o abençoe de forma muito especial. Amém?
268, é o cântico da despedida, tá? Pessoal aí da proibição. Eu gostaria de fazer algo que geralmente a gente faz no início do nosso culto, mas eu quero fazer agora com todo carinho, com toda alegria. Eu queria abraçar a você que não é membro da nossa igreja, que veio aqui nessa noite. E essa igreja te ama. A gente estava preocupado em receber você melhor. Tinha gente passando aqui nos nossos cultos, domingo à noite, indo embora sem a gente dar aquele abraço caloroso. Aí nós colocamos um pessoalzinho lá fora, chamado a nossa equipe de recepção, e agora eles estão mais bonitos ainda, porque estão usando o crachá assim, ó, escrito recepção, e a finalidade foi para te recepcionar melhor. Agora você imagina que coisa gostosa. Você que não é membro da nossa igreja, que veio visitar, nós temos uma preocupação extraordinária em te receber bem. Então eu espero que esse pessoal lá da recepção tenha te dado um abraço caloroso, um aperto de mão, tenha te agradecido. Isso é a maior verdade do nosso coração. Nós sentimos alegres e honrados com você aqui. Aquele abraço é o abraço de toda a igreja. Aquele aperto de mão é o aperto de mão da nossa alegria em receber você aqui. Nós estamos aqui aos domingos em 3 horários. 9h30 da manhã, nós estudamos a Bíblia. Às 6 horas da tarde, conforme nós fizemos hoje, e também às 8 horas da noite. E você sempre é bem-vindo. Hoje você ouviu uma palavra de restauração, um encontro extraordinário de Jesus com um homem que estava caído, que o havia negado, um homem que estava entristecido pela negação, e que foi restaurado, reerguido. É o que pode acontecer com você, é o que pode acontecer lá dentro da sua casa, lá na sua família. A reestruturação, a reconciliação. É esta mensagem que nos foi comunicada aqui nessa noite. Leve para a sua casa, para a sua família, para o seu filho, para a sua filha, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu esposo, para a sua esposa. Que essa mensagem da restauração de Pedro, do encontro de Jesus com Pedro, possa ficar durante essa semana aí pairando na sua mente e te convidando também para uma restauração na presença do Senhor. Obrigado de coração a você que é nosso visitante. Nós vamos cantar um cântico e eu acho interessante o título dele, né? Quando você abre aí o inário, está escrito assim no hino 368: Despedido. Despedido. Não é um título bem interessante não, né? Nós não estamos aqui fazendo uma despedida chorosa, né? Partindo alguém ficando, não. Quem sabe a intenção é a despedida do tempo. Estamos saindo daqui e vamos embora para casa. Estamos despedindo desse ambiente, estamos despedindo do tempo. Aí sim, aí é uma despedida desse lugar tão agradável, dos cânticos que cantamos, da mensagem que ouvimos. Vamos para uma semana de trabalho, de confronto, de luta, de convivência com a família, de convivência no trabalho, de convivência na faculdade. Vamos para uma semana de decisões, vamos para uma semana nova. Eu queria dizer para você: entre nessa semana com a sua cabeça erguida, com o seu coração cheio de amor pelo Senhor. Entre nessa semana como um grande vencedor. Entre com alegria. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e Ele continuará fazendo. Você terá uma semana maravilhosa na presença do Eterno. Continue a chegar aos crentes, ao povo que ama a Deus, ao povo vitorioso em Deus. Continue vivendo o Evangelho, continue perseverando, mas viva com intensidade essa semana nova,
para o louvor e a glória do Senhor. Vamos de pé, queridos, cantar, nos despedindo assim do tempo para uma nova semana. Se alguém puder me ajudar aqui, no microfone, não estou vendo o presbítero Rodrigo, nem o Aldo, que geralmente me ajuda, mas tem gente que pode me ajudar aqui. Quer ver? Pastor Hugo. Não? Conhece não? Você mesmo lá. Vem cá. Para vocês ir lá para a porta, antes que eu faça a oração, o texto, e que vocês fiquem lá para cumprimentar os irmãos e abraçá-los, agora depois do nosso culto, por favor. Senhor, leva-nos de volta aos nossos lares e conceda-nos uma semana da Tua presença. Deus, nós vamos lidar com situações novas, com decisões importantes, com dificuldades, com vidas, e nós precisamos da orientação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Mas que saiamos daqui, ó Deus, despedindo-nos deste lugar onde nós Te adoramos nesta noite. Que saiamos daqui, ó Deus, renovados, restaurados para uma nova semana. E meus amados irmãos, que a graça do nosso Deus Pai, o amor indizível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos vós e sobre toda a igreja de Deus espalhada por toda a face da terra, agora e até aquele dia glorioso da volta do nosso Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém e amém. E de paz, queridos, tenham uma ótima semana.